Mano, já imaginou você ser obrigado a sair do seu mundo para viver uma aventura com grandes desafios, onde você ia poder enfrentar qualquer tipo de monstro ou até mesmo formar um harém? Bom, é isso mesmo. No resumo de hoje, nós vamos conhecer a história do Seiichi, um garoto que era gordo, feio e fedorento, que vivia sofrendo bullying dos seus colegas. Mas antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, beleza? Pra eu poder sair da escola, porque, mano, sabe como é que é, né? Tá difícil ultimamente, mano, que eu quero sair dessa escola pra me viver de YouTube, entendeu? Era mais um dia na triste vida do Seiichi, até um som sair de uma caixa dizendo para todos se sentarem. Quando todos se sentaram, ele falou que era um deus e que todos que estavam naquela sala iam ser transportados para outro mundo, como grandes heróis. Então, como presente do deus, ele concedeu que todos os alunos pudessem ver seus status, tipo, para ver o nível das habilidades novas e também uma caixa de itens para eles usarem no outro mundo. Faltando 10 minutos para eles serem transportados, o deus pediu que todos formassem grupos para irem a um local seguro. Quando eles começaram a se organizar para formar os grupos, o Seiichi tentou pedir para o colega dele para ele entrar no grupo dele, mas ele rejeitou porque quando ele viu que no status do Seiichi ele era nível 1 em todas as categorias de habilidades, ele percebeu que o cara era um bosta, o cara era um fracote. Depois de acabar o tempo de espera, todos os alunos começaram a ser transportados grupo por grupo, mas o Seiichi foi o único que ficou para trás pelo seu baixo nível de habilidades. Vendo isso, o deus viu que ele era o mais fraco, então ele deu uma habilidade especial para o Seiichi. Quando ele foi teleportado, ele foi direto para uma floresta, onde o Seiichi ia começar uma nova vida e uma nova aventura, mas o nosso protagonista não durou muito e logo ficou com fome. De tanto passar fome, ele caiu no chão e viu uma lagarta. Sem pensar duas vezes, ele atacou a lagarta, mas não conseguiu pegar ela, mas enquanto ele estava no chão, ele foi acertado por uma sombra, deixando uma fruta cair perto do Seiichi. Depois de ter pegado a fruta, ele usou a habilidade de avaliação para ver se a fruta era comestível. Após ele ter ativado a habilidade, ele viu que no status que aquela fruta era uma fruta da evolução, mas mesmo vendo que a fruta era suspeita, ele comeu. Depois de sentir um gosto muito ruim e ter enchido a pança, uma voz apareceu dizendo que os efeitos da fruta da evolução estavam se ativando. Mas não ligando muito para isso, ele foi atrás de mais comida. Depois de andar por uma mata fechada, ele viu um grupo de macacos com o nível 120. Vendo que ele era nível 1 e que não podia derrotar os macacos, o Seiichi percebeu que os macacos estavam reunindo algumas frutas da evolução. Após alguns minutos, os macacos foram embora. Quando ele percebeu o que eram aquelas frutas, ele saiu do meio do mato e pegou as frutas. Sem ter onde guardar todas elas, ele lembrou que podia usar a habilidade de caixa de itens. Mas quando ele ativou a habilidade, ele viu que tinha algumas poções. Então quando ele pegou na mão, ele percebeu que aquela poção era uma poção de recuperação de grau mais elevado. Enquanto isso, no outro lugar onde os outros alunos foram teleportados, todos estavam surpresos com o novo mundo. Mas enquanto um grupo de alunos se encontravam, eles perceberam que o Seiichi tinha sido teleportado para outro lugar. Logo depois disso, o Seiichi achou um cogumelo. Usando a sua habilidade de avaliação, ele viu que o cogumelo era perigoso, mas mesmo assim ele comeu, né? Porque o cara tava passando fome. De tanto o Seiichi comer essas coisas durante a semana, ele conseguiu todos os tipos de habilidades, mas ainda com muita fome, ele dropou mais uma fruta da evolução do seu inventário e comeu. Daí, depois de ter comido essa fruta, ele viu que restava apenas duas frutas das 9 frutas da evolução que ele tinha, mas nesse tempo que ele comeu essa fruta, ele não conseguia saber ainda qual eram as reações delas. Depois de comer a última fruta da evolução, o Seiichi percebeu que o efeito da fruta era a resistência, tentando vomitar tudo porque ele percebeu que a fruta era valiosa e podia ajudar ele, mas enquanto ele estava distraído, um macaco atacou ele e deixou ele com um corte na barriga, mas na hora o Seiichi pegou uma poção de resistência e depois de ter tomado a poção, ele levantou e tentou fazer alguma coisa. Só que o macaco usou uma habilidade de teleporte e deu um soco na cara do Seiichi. Daí na mesma hora, o macaco tentou comer a barriga dele, mas um cheiro estranho saiu da barriga do Seiichi, fazendo o macaco cair dropado no chão. Quando ele foi ver o corpo do macaco, uma luz saiu do corpo dele, deixando vários itens. Daí, quando ele pegou as cartas, ele adquiriu as habilidades de chute forte e movimento instantâneo, e mais algumas habilidades. Após ele adquirir as habilidades, ele pegou um livro que mostrou a sabedoria dos macacos inteligentes, mas enquanto ele lia, uma voz apareceu falando que a fruta da evolução estava se ativando. E depois de alguns minutos, o Seiichi caiu no chão se contorcendo de dor, mas quando ele se levantou, ele percebeu que tinha ficado mais magro e mais bonito. Daí, quando ele olhou no status dele, ele viu que todas as habilidades dele tinham subido de nível, mas essa dor que ele sentiu ao evoluir foi uma das primeiras das novas evoluções que o Seiichi ainda tem. Depois de 5 meses se passarem, o Seiichi já tinha ganhado muita experiência, mas enquanto ele estava tomando água
água no rio, a segunda evolução tinha se iniciado, mas enquanto ele estava distraído, um grupo de macacos inteligentes cercaram ele. Daí, quando ele estava quase sendo atacado, um gorila vermelho apareceu pedindo para o Seiichi lutar com ele. Tentando recuar, o Seiichi deu um passo para trás porque ele viu que o gorila era nível 700. Então, mirando no Seiichi, o gorila deu um soco que fez ele voar para longe. Quando o gorila percebeu que o Seiichi era forte, ela ficou toda feliz, porque ninguém que lutou contra ela nunca tinha desviado de um golpe dela. Constrangido pelo gorila falar que gosta dele, o Seiichi conjurou sua magia mais forte e tentou contra-atacar o gorila, mas ele não conseguiu porque ele era péssimo em magia. Vendo que o Seiichi tinha usado sua magia mais forte, o gorila levantou o punho e usou a técnica do punho ofuscante, mas na primeira tentativa não deu certo, até ela tentar de novo e acertar a cara do Seiichi em cheio. Depois de ter tomado um soco na cara, o Seiichi percebeu que ele não tinha controle sobre o seu poder, então como último ataque, ele usou o mau cheiro do corpo para acabar com o gorila, mas não deu muito certo porque ela acabou se apaixonando por ele. No dia seguinte, o Seiichi estava tentando sair de uma caverna onde ele estava preso, mas a gorila chamada Saria não deixou ele sair porque ela se considerava uma boa esposa para o Seiichi. Não gostando desse papo da gorila, o Seiichi falou para ela que ele era um humano e ela era uma gorila, então não ia dar certo porque eles eram de espécies diferentes, e assim continuou, até o Seiichi provar a comida do gorila e gostar. Mais tarde, enquanto o Seiichi tentava achar um jeito de escapar, ele perguntou para Saria porque ela sabia falar. Ela explicou que foi por causa de uns livros que ela encontrou em uma caverna. Então, depois de pegar o livro, o Seiichi viu que era um livro para aprender magias básicas, como a magia de acender pequenas chamas e a magia de encher um copo d'água. Depois disso, eles foram no rio pegar alguns peixes, mas o Seiichi achou que essa era a hora perfeita para ele fugir. Então, quando ele se virou, uma aranha gigante apareceu na frente dele. Então, gritando de medo, a Saria escutou e com um soco só, a Saria mandou a aranha para o céu. Daí, quando ela perguntou se o Seiichi estava bem, ele percebeu que ela estava realmente preocupada com ele. Quando eles voltaram para a caverna, a Saria saiu para caçar e o Seiichi fugiu e foi em direção a uma caverna, mas a Saria descobriu e foi atrás dele. Mas o Seiichi usou a sua habilidade do movimento instantâneo, até ele entrar em uma caverna. Depois de abrir uma porta, o Lorde das Trevas golpeou o Seiichi, mas a espada perfurou o peito da Saria. Após ela cair no chão, ela pediu para o Seiichi, como último pedido, que ele sorrisse. Então, quando ela fechou os olhos, o Seiichi conjurou a sua espada e foi para cima do Lorde das Trevas. Depois de vários golpes, o Seiichi aumentou seu poder até o último nível, então usando um movimento instantâneo 2 vezes mais rápido, ele levantou a sua espada e perfurou o peito do Lorde das Trevas. Então, após a luta, Saria passou pela sua última evolução, mas como um troféu por ter derrotado o Lorde das Trevas, ele recebeu um tesouro. Daí, durante uns segundos, o Seiichi também passou pela sua última transformação. Daí, no dia seguinte, eles foram numa guilda, e lá eles conheceram o mestre da guilda e a recepcionista. Como recurso mínimo para entrar na guilda, eles iam ter que sair numa aventura como um teste especial, e a pessoa que ia olhar eles era a Artoria, uma aventureira nível A. Como primeiro trabalho, eles foram até uma igreja, onde o trabalho era cuidar das crianças da igreja, então se oferecendo para pegar o trabalho, a Saria ficou com o trabalho da igreja. Já o segundo trabalho era demolir uma antiga construção, mas enquanto o Seiichi entrava dentro da construção, ela desabou em cima dele. Desesperada, a Artoria começou a falar que era tudo culpa dela. Mais tarde, depois de cumprirem todos os trabalhos, eles receberam uma recompensa e foram para a hospedaria que a Artoria estava hospedada. Bom pessoal, antes de encerrar, se inscreve aí no canal, beleza? E até o próximo resumo de Shinka no Mi, que vai ser a parte 2 da história.